Pode se assentar, irmão. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. A partir do versículo 13. Êxodo 18, 13. Quem encontrou aí, dá um glória a Deus. Amém. Então vamos lá. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. E quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus, e leva as suas causas a Deus. Esse é o versículo, irmãos. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Novamente, versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Feche os teus olhos. Pai Santo, nós temos estudado nessas quartas-feiras áreas, ó Pai, em que o inimigo, Senhor, tem tentado distorcer as coisas. Fortalezas, ó Pai, que estão sendo construídas, áreas que o povo de Deus precisa trazer de volta para junto de si. Senhor, porque nós vivemos numa sociedade hoje de uma verdade relativa, vivemos em uma sociedade onde os valores, ó Deus, que são passados do mundo, eles têm invadido a tua casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, que a tua presença venha falar conosco, e que o Senhor, no nome de Jesus, venha abrir os nossos olhos, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Amém. Você pode abrir os teus olhos. Irmãos, durante essas quartas-feiras, o pastor Ricardo tem falado, nós temos ouvido, sobre 7 fortalezas, ou 7 áreas que a igreja precisa reconquistar. Áreas que já esteve nos domínios da igreja e hoje não estão mais. Nós já vimos 2, irmãos. Você lembra? Aleluia. A primeira, a família. A família precisa voltar para os moldes de Jesus. Amém? A família precisa voltar para os moldes de Jesus. Hoje eu estava lendo um um projeto de lei, do deputado Jean Willis. Jean Willis, ele está com um projeto de lei tentando regulamentar a profissão de prostitutas. E aí nesse projeto ele quer legalizar os prostíbulos, ele quer trazer todas umas normas para essa profissão.
o que vai totalmente contra os valores da igreja. Então eu estava olhando, né, a família hoje, ela mudou bastante. A família do passado era um pai que trabalhava, trazia a provisão para dentro do seu lar, a mãe, que era ali a principal responsável pela educação dos filhos, e os filhos. A família hoje está diferente. A família hoje está distorcida. Pai e mãe separados, filho que só tem pai, filho que só tem mãe, filho que tem 2 pais, filho que tem 2 mães. Hoje está desse jeito. Mas nós já ouvimos sobre família. Qual é a outra área que a gente já estudou? A religião. A religião pregada no Evangelho, né? A religião hoje ela tem mudado bastante. Valores bíblicos, muitos valores bíblicos não têm sido pregados como deveriam, né? Palavras de arrependimento, de volta de Jesus, de conserto de vida, elas têm sido cada vez mais raras, mesmo no meio do povo de Deus. E hoje a gente vai falar dessa terceira área, que envolve muito as duas. Não dá para separar, irmãos. Hoje nós vamos falar de educação. Vamos falar de educação. O texto é muito interessante. Moisés, ele sempre julgava o povo em qualquer questão. Aparecia uma questão e Moisés expunha para o povo qual era a vontade de Deus. E o seu sogro chegou nele e falou: por que em vez de ficar tão desgastado, você não ensina para o povo o que é certo e o que é errado? Por que você não educa o povo? Gente, educar é ensinar. Educar é instruir. Educar também é transmitir valores, de forma verbal ou não. Então educar, vamos lá de novo. Primeiro, é ensinar. Educar é instruir. Educar é transmitir valores. Então educar, o conceito de educar envolve tudo isso. A educação, durante a história, ela tem um tripé. A educação, ela sempre aconteceu em 3 áreas. A educação sempre visou os valores, uma educação moral. Essa educação moral, ela sempre aconteceu em 2 lugares: na família, dentro de casa, e na igreja. E também existe a educação acadêmica, onde no passado também acontecia dentro de casa, né? Onde os professores particulares eram muito mais comuns do que nos dias de hoje. No passado, pessoas eram educadas, aprendiam a sua língua, aprendiam matemática, aprendiam tudo dentro de casa, com professores particulares. Hoje, nós temos a escola. Então, hoje nós temos família, igreja e escola. Os 3 responsáveis pela formação de um cidadão. Acreditamos, pelo menos acreditávamos no passado, que uma pessoa que tem uma família bem estruturada, uma pessoa que está numa comunidade cristã que prega a verdade e tem tentado seguir a verdade que houve naquela comunidade cristã, e uma pessoa que tem acesso à educação acadêmica, essa pessoa, ela tem tudo. Ela tem tudo, irmãos, para se tornar um ser humano bem-sucedido na vida, em todas as áreas. Então, você que é jovem, e mesmo você que é mais velho, saiba de uma coisa: você tem tudo para ser bem-sucedido. Você tem conhecimento, tem um Deus todo-poderoso que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Nós temos tudo, irmãos, para nos destacarmos, temos tudo para brilharmos naquilo que nós nos propomos a fazer. O problema é que o nosso inimigo, ele tem distorcido a família,
distorcido o conteúdo doutrinário do Evangelho. E por último, ele também tem distorcido a educação. Esse cidadão que eu citei há pouco, o deputado, vocês sabem qual era a profissão do deputado antes de ser deputado? Professor. Professor. Então, um homem com instrução acadêmica, que ficou conhecido ao participar do Big Brother, é que teve essa brilhante ideia de trazer esse projeto-lei. Irmãos, e o inimigo, ele tem tentado fazer dos grandes centros acadêmicos, das escolas, das faculdades, centros anti-Deus. Lugares que visam acabar com todo o nosso conteúdo doutrinário, com toda a nossa educação cristã. A ideia do inimigo tem sido essa. Quem aqui estudou na escola? Quem teve na escola que levanta a mão? Ensino religioso. O pessoal mais velho teve. Quem ainda tem na escola ensino religioso? Sabe por que você não tem na escola mais ensino religioso? Porque o ensino religioso, ele foi tirado das escolas. O ensino religioso nas escolas no Brasil já foi obrigatório. Após a ditadura militar, o ensino religioso no Brasil passou a ser facultativo, obedecendo ao Estado laico, facultativo, onde a escola ensinava, mas o aluno, por exemplo, não poderia reprovar de ano por causa do ensino religioso, e ele não era obrigado a assistir aquela aula. E a escola também não era obrigada a colocar no seu currículo um ensino religioso. Mas o que aconteceu no ano de 2007? No ano de 2007 passou a ser obrigatório para o ensino médio o estudo da sociologia e da filosofia. E aí você já tem no ensino médio um monte de disciplinas. Você tem, algumas escolas adotam aula de segunda a sábado, a maioria de segunda a sexta. Então, uma vez que você inclui duas disciplinas, alguém tem que sair. E quem sai é o ensino religioso. Então, qual é o quadro que hoje nós temos nas escolas? Não existe absolutamente nada de educação cristã nas escolas. E nós temos uma ciência chamada filosofia, em que não é que a filosofia é coisa do Satanás, irmãos, mas é a forma como a filosofia ela é ensinada, ela distorce muitas verdades bíblicas. Irmãos, esse negócio de escola surge para nós no século XVIII. No século XVIII, o Estado se torna responsável pelo ensino acadêmico. Porque até então era em casa, você contratava um professor particular e tal. O Estado se torna responsável. Começam a nascer as grandes escolas. Irmãos, o século XVIII, ele foi apelidado pelas pessoas do século XVIII de século das luzes. Existia um movimento filosófico no século XVIII chamado iluminismo. Esse movimento filosófico, ele serviu de inspiração para várias mudanças no mundo. A Revolução Francesa é inspirada no iluminismo. A independência dos Estados Unidos foi inspirada no iluminismo. A revolta de Tiradentes aqui no Brasil, ela foi inspirada no iluminismo. Então, essa corrente filosófica chamada iluminismo,
que em cima do iluminismo saiu a Declaração dos Direitos Humanos do Cidadão, ela traz várias mudanças no cenário mundial, principalmente no que diz respeito à educação. A mudança mais significativa para nós. Gente, até o século XVIII, crer em Deus, acreditar em Deus, servir a Deus, ter uma religião e ser fiel a ela, era sinônimo de ser uma pessoa respeitada, de ser uma pessoa inteligente, de ser uma pessoa que preza valores. A partir do movimento do iluminismo, a religião, ela passa a ser pregada e passa a ser vista como coisa de gente sem conhecimento, como coisa de gente que não estudou. E aí nasce a disputa, a guerra entre ciência e religião que tantas pessoas falam. Foi a partir do iluminismo, a partir do século XVIII, que a religião, que Deus, ele começou no meio acadêmico a ser ridicularizado. O Brasil é um país que tem uma tradição toda católica, então demorou um pouquinho para chegar no Brasil, mas hoje nós vivemos esse tempo. Hoje nós vivemos um tempo onde servir a Deus, dizer que acredita na Bíblia, é dizer que acredita em parábolas, em conto de fadas, em coisa que não tem nenhum sentido, em fenômenos que não tem nenhuma explicação. Hoje o quadro é esse, nas escolas, e hoje o quadro é esse, nas faculdades. Hoje, não existe nenhuma preocupação por parte das escolas de educar. Você quer deixar um professor irritado e você falar para ele que ele é um educador. Ele vai falar que não ele não tem filho matriculado naquela escola. Ele é professor. Ele está lá para ensinar determinada disciplina. Mas é um grande erro, porque querendo ou não, quando você está ensinando algo, você passa valores. Quando você está ensinando qualquer coisa, você passa para aquele público que está te ouvindo quem você é. Então você, querendo ou não, você transmite valores. Quando eu ensino para os meus alunos, é impossível não transmitir valores. Mesmo ensinando uma matéria de ciência exata. Agora, aqueles que ministram matéria de ciências humanas, que são mais subjetivas, transmitem mais valores ainda. E quer ver que coisa interessante? Nós temos uma tendência a admirar pessoas que têm conhecimento. Quando eu chego na faculdade, quando eu chego na escola, que aí aparece aquele professor, show de bola. Todo mundo, por mais que tenha já parado de estudar, você lembra de pelo menos um professor que passou pela sua vida. Um professor marcou. Porque de alguma forma você o achava muito bom. Você passou a admirá-lo. Esse professor, ele vai ser o professor que vai transmitir mais valores para você. Se esse professor for um homem de Deus, aleluia. Mas o problema é que estudo científico e ser homem de Deus são duas coisas que hoje não combinam muito. Então a maioria não é. A maioria são pessoas céticas, a maioria são pessoas que até podem acreditar em Deus, mas acredita que você serve a Deus da forma que você quiser. E esses valores é o que são passados. Você que tem filho, esses valores serão transmitidos para o seu filho. Ou esses valores já estão sendo transmitidos para o seu filho. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim:
Se um jovem não se afastar da presença de Deus no tempo que ele estiver na faculdade, ele não se afasta nunca mais. Por que ele disse dessa forma? Porque na faculdade, aquele jovem ele vai ser bombardeado de valores anticristãos. Na faculdade, ele vai ser bombardeado de relativismos, de verdade relativa, valores relativos. E ele vai ser incentivado a se tornar uma pessoa egocêntrica e uma pessoa que quer crescer na vida e que precisa buscar alguns artifícios nesse mundo para vencer nesse mundo. O objetivo hoje das escolas tem sido não formar um cidadão, mas formar uma pessoa que vai ser bem-sucedida na sua área acadêmica e na sua vida profissional. E para ser bem-sucedido na minha vida profissional, eu não posso ficar perdendo tempo estando sempre na igreja. Às vezes você chega na faculdade e fala com o professor que você não teve tempo de fazer determinada tarefa, que foi muito corrido. Aí se for um professor linha dura, ele vai perguntar para você assim: o que você faz de meia-noite às 6? Se você falar então que no final de semana você esteve grande parte do seu tempo na igreja, aí ele não vai querer nem conversa com você. Porque na visão dele você teve grande parte do seu final de semana jogada no lixo, onde você deveria estar crescendo, academicamente falando, e você estava perdendo tempo na igreja, ouvindo uma série de fábulas, ouvindo uma série de situações sem sentido. Irmãos, esse é o quadro que nós vivemos hoje. E sabe qual é o pior desse quadro? E isso eu percebo na minha profissão, eu percebo na pele. Que as famílias têm negligenciado a educação dos seus filhos. E as famílias têm transferido a educação dos seus filhos para a escola. E é óbvio que o menino que não recebeu a educação que precisa dentro de casa, ele também não vai conseguir receber na escola. Quando você tem na escola um menino que parece que está 24 horas por dia endemoniado, que ninguém aguenta aquele aluno, que ele é uma coisa de outro mundo. Se você para observar a família dessa pessoa, você vai ver que é uma bagunça. Pai separado, pai é alcoólatra, a mãe faz não sei o quê. E aí a gente percebe que a base toda, ela está dentro da família. Mas olha o que é que nós, como família, fazemos. Nós transferimos a educação dos nossos filhos para a escola, e nós transferimos a educação do nosso filho para a igreja. Eu tenho uma série de alunos que é muito interessante. O pai chega na escola, o menino é ruim, velho. Ruim demais. Em todos os aspectos ele é ruim. E aí o pai chega e a gente percebe que o pai não conhece o filho dele nem um pouco. O pai pensa que o filho dele é gente. E aí quando a gente para observar, a gente sabe por quê. O pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, o menino vai para a escola de manhã, faz curso pré-vestibular à tarde, vai para a academia à noite. No dia que ele não está na academia, ele está fazendo não sei o que lá à noite. Aonde que um pai desse conhece esse menino? Sabe o que dele? Sabe nem que time ele torce. Não sabe nada da vida do filho. O perfil de família que nós temos hoje são pais que não sabem exatamente nada da vida do filho. Aí o filho é preso, o pai fica assustado. Você para assistir esses jornais aí de... Aí vai entrevistar os pais, o pai, nossa, eu nunca imaginei. Claro, você não convive com seu filho. Você não sabe quem é o seu filho. Porque você transmitiu a educação do seu filho para a escola. E na escola ele não está sendo educado.
Irmãos, ninguém é educado na escola. Na escola hoje, nós somos adestrados a passar em determinadas provas, a passar num vestibular, a fazer uma boa prova do Enem. É isso para que a escola serve hoje. Essa é a função da escola. Qual é a escola boa no DF? É a escola que põe um monte de menino dentro da UNB. É a escola boa. É a escola que vai fazer uma propaganda e aí o pai vai colocar o filho dele para estudar naquela escola, para ele poder passar no vestibular e fazer uma universidade pública. Então a escola hoje serve para isso. Para isso que serve. O menino hoje chega no professor e fala: professor, você vai ensinar determinada coisa? Ele fala: não, isso aí não cai no vestibular da UNB não. Ah, tá, então tá bom. Porque é isso que interessa. Não existe educação na escola. Existe essa transferência de valores, onde que eu tenho que vencer, onde o aluno ele é motivado o tempo todo a crescer na vida. Ele é motivado o tempo todo a ganhar dinheiro. Ele é motivado o tempo todo a, no mercado de trabalho que é hipercompetitivo, ele ser melhor do que os outros. Porque uma frase que se fala em curso, se fala em escola é: não existe profissão ruim, existe profissional ruim. Se você é um bom profissional, você sempre vai ter emprego. O mercado, ele não está saturado. Os profissionais é que são ruins. Então você é incentivado o tempo todo a ser o melhor, 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 ser o melhor. Ser o melhor é bom? Irmãos, ser o melhor é bom. Você tem que tentar se especializar naquela área que você escolheu para fazer da sua vida. Você tem que tentar se especializar nessa área que você escolheu fazer da sua vida. Agora não pense que isso é educação. Não é. E nunca vai ser educação. A escola já educou no passado. Hoje transmite valores. E acreditem, não são valores bíblicos. Não é nada de Deus. Alunos meus me perguntam com muita frequência. Fala assim: professor, como é que você é pastor? Meus alunos, todos eles sabem que eu sou pastor. Como é que você é pastor e dá aula de física? Por quê? Porque na cabeça de todos nós, conhecimento de Deus e conhecimento acadêmico, ciência e religião são duas coisas antagônicas. Aí eu falo para eles: quem foi o maior físico de todos os tempos? Aí eles não sabem, eu tenho que falar para eles. O maior físico de todos os tempos foi um inglês chamado Isaac Newton. Isaac Newton era formado em teologia. Então, se o Isaac Newton pode, por que eu não posso? E foi um homem que viveu durante o iluminismo, é ídolo do povo daquela época, mas ele sabia diferenciar bem as duas coisas. Por quê? Porque foi um homem criado na Inglaterra. A Inglaterra é um país, hoje o negócio está meio bagunçado, está meio distorcido, mas é um país tradicionalmente evangélico, irmãos. Então, uma vez que foi criado num berço evangélico, mesmo estudando outras coisas, ele sempre soube diferenciar as duas coisas. As pessoas falam muito do Einstein. O Einstein, ele era judeu, né? Também tinha uma educação na palavra. Então, irmãos, na prática isso nunca existiu. Isso que o diabo tem pregado para nós, que o conhecimento acadêmico e o conhecimento de Deus não podem coexistir, isso nunca vai ser verdade. Nunca foi. E nunca vai ser verdade. Pelo contrário, na verdade, nós olhamos a palavra de Deus, e na palavra de Deus nós vemos com antecipação muitas descobertas científicas.
Irmãos, durante o século XIII provou-se que a Terra tinha um formato esférico, que a Terra não era plana. Mas muito antes do que isso, no livro de Isaías, Deus ele falava que ele estava sentado sobre as redondezas da terra, sobre a roda da terra. Então, se o cara lesse Bíblia, ele tinha economizado muito tempo de estudo. Século XX, descoberta astronômica do século XX. Não existe estrela igual a outra. Não existe astro igual ao outro. No livro de Coríntios, Paulo ele fala: uma é a glória do sol, outra é a glória das estrelas, e uma glória da estrela se distingue da glória da outra. Então o apóstolo Paulo já falava para nós que não existe astros iguais. E a ciência foi se convencer disso no século XX. Então não existe, irmãos, não existe isso. Você que está fazendo a sua faculdade, e aí você vai ter aula com aquele professor que ele é cético. E aí na faculdade o professor tem toda uma liberdade a mais. Então ele não só dá aula. Ele fala que ele de repente ele faz uma chacota, ele fala alguma coisa, aí você tem que se impor. Você não pode se deixar levar por isso. Saiba de uma coisa, o seu professor ele está falando de algo que ele não sabe. Ele está falando de algo que ele não tem o mínimo conhecimento. Ele que se julga o conhecedor do bem e do mal não tem o mínimo conhecimento do que ele está falando. Você tem um conhecimento, não é ele. Você sabe muito mais do que o seu professor. Então, nesse ponto, você não pode deixar ele ditar as regras. Não pode. Em hipótese alguma, você pode. Você que é um pai, você que é uma mãe, que seu filho está na escola, está estudando, saiba que seu filho está ouvindo muita coisa que não presta. Ele está aprendendo muita coisa, mas em termos de valores, ele está ouvindo um monte de porcarias. E você precisa ter a consciência disso, porque os nossos olhos precisam estar abertos para isso. As gerações, como serão as gerações futuras? Um bando de pessoas diplomadas sem Deus? Ou serão pessoas com os mesmos diplomas, mas cheias do Espírito Santo? Irmãos, é dentro de casa. É dentro de casa. Nós não podemos transferir. Se amanhã ou depois do seu filho sair da presença de Deus, você também não pode pôr a culpa na igreja. Porque a igreja tem uma escola dominical, irmãos, 1 hora. 1 hora não é nada. Ele passa uma tarde ou uma manhã na escola. Aí 1 hora, não pensa que essa 1 hora de escola dominical vai mudar a vida dele, se em casa esse ensinamento não for alimentado. Não vai. Em hipótese alguma vai. Então o que nós temos aqui? Nós temos um tripé. Família, igreja e escola. Que elas deveriam funcionar em harmonia. Mas saiba que a escola, em termos de valores, não está colaborando nada com isso. O deputado Marco Feliciano tem um projeto para o ensino religioso voltar a ser obrigatório. Você acha que isso vai ser aprovado? É claro que não. O do outro vai ser. O de Jean Willis vai ser. O do Marco Feliciano não vai ser aprovado. Irmãos, nós vivemos num mundo que esse mundo jaz no maligno. E todas as instituições deste mundo, elas colaboram para nos empurrar para esse mundo, para nos fazer apaixonar por esse mundo, para buscar cada dia mais vencer
dentro deste mundo, para colocar em nós valores deste mundo. Então saiba, você que é um jovem, toda vez que você for para a escola ou para a faculdade, você está indo para uma batalha espiritual. Você que tem o seu filho, saiba, você vive um ambiente de batalha espiritual diária em prol do seu filho. Tudo que está ao redor do seu filho está correndo contra. Você sabe o que é a faculdade hoje? A faculdade é o lugar onde o menino experimenta droga pela primeira vez. A faculdade é o local onde ele vai ter as suas experiências sexuais mais loucas. A faculdade é o local onde ele vai conhecer algumas substâncias que ele não sabia nem que existia. Tudo isso vai acontecer dentro do ambiente universitário. Isso é a faculdade. Uma vez eu estava falando da UNB numa turma, o aluno ele me fez uma pergunta que fiquei com vontade de rir. Ele chegou em mim e falou assim: professor, ele me perguntou muito empolgado. Ele falou assim: a UNB é tipo American Pie? Falei, não chega tanto não. Mas mais ou menos. Não chega tanto, é mais ou menos. Na Universidade de Brasília tem a colina, que são as repúblicas. Tem a república masculina, tem a república feminina. Na teoria, porque na prática elas são mistas. Todo curso tem um local chamado centro acadêmico, que é um local onde os alunos se reúnem para poder falar de algumas pesquisas, para poder estudar, para poder fazer algumas coisas. O Centro Acadêmico de Física lá na UNB tem uma mesa de sinuca grandona no meio. E como a UNB não pode vender bebida alcoólica, nos centros acadêmicos vende. Aí tem uma mesa de pôquer também. Então, aí o cara faz uma matéria de 8 às 9 da manhã e a outra matéria de 4 às 6 da tarde. Se ele morar aqui na Ceilândia, por exemplo, ele não vai vir para casa e voltar para o UNB de novo, que é uma viagem. Então ele vai ficar esse intervalo todo dentro daquele CA, fazendo tudo que não presta. Então esse é o ambiente educacional que nós coexistimos hoje, irmão. Onde o diabo, ele está dando as cartas. E aí de repente você deve estar se perguntando: e eu? O que eu tenho que fazer nessa história toda? O que eu tenho que fazer para vencer tudo isso? Irmãos, nós temos que nos encher do Espírito Santo, porque é uma batalha espiritual diária. Por isso que muitas pessoas na universidade se afastam da presença de Deus. É por isso que muitas pessoas... Irmãos, eu tenho um monte de aluno crente, que de crente não tem nada, velho. Quando eu descubro que a peça é crente, eu falo: meu Deus do céu, isso. Por quê? Porque se deixa levar pelos colegas. E aí tem medo de dizer não para algumas coisas, e ser o Zé Mané, e ser o lerdão da turma. E aí as pessoas se deixam levar, porque não se dá conta de que é uma guerra espiritual. Tem que orar antes de ir para a aula. Tem que orar antes de ir para a faculdade. Tem que buscar um revestimento do Espírito Santo. E se eu sou pai, eu tenho que abrir um olho para essa realidade. E eu tenho que instruir o meu filho e pagar um preço pela vida dele. Irmãos, não existe área do conhecimento que é de Satanás. A psicologia é de Satanás? Não, não é. Se você está firmado na rocha, não é. A filosofia do diabo também não é. Se você está firmado na presença de Deus, não é. Nenhuma área do conhecimento é do diabo. Essas áreas do conhecimento, elas foram lançadas no planeta Terra por Deus. O homem só explora algo que sempre existiu. As leis da química, da física, elas sempre existiram. O homem só está descobrindo. As áreas do conhecimento, elas são todas de Deus. O problema é quem transmite. O problema é quem passa isso para você, quem passa isso para o seu filho.
Então, irmão, eu tenho vontade e eu acredito que você que é jovem, você vai ser bem sucedido. Você vai se formar, você vai arrebentar no mercado de trabalho, você vai ser um profissional, um ótimo profissional, mas não se venda. Não se venda para o mundo. Esses dias eu estava no momento nostalgia, eu estava assistindo um filme, lançamento, né, o Guarda-Costa, né? O Guarda-Costa, eu estava assistindo lá, e aí eu lembrei da cantora, né, que ela estrelou o filme, a Whitney Houston, a cantora mais premiada da história da música. Nenhuma cantora recebeu tanto prêmio na vida igual essa mulher. E o interessante, que ela foi criada na igreja. Ela começou a cantar na igreja, mas ela se vendeu para o mundo e morreu com overdose. Morreu sem Jesus. Eu não sei se alguém errou no meio do caminho, se a igreja errou. Eu não sei se a família dela errou. Provavelmente a família errou, porque permitiu algumas coisas. Mas principalmente ela errou, porque ela se vendeu. Então não se venda para o mundo. Se a pessoa que você acha mais fantástica no mundo, se a pessoa que você mais admira nessa terra é o professor fulano de tal que não tem Jesus, faz isso não, mano. Não faz um negócio desse não. Esses dias eu ouvi um negócio que eu fiquei muito feliz. A Jéssica não está aqui, né? Mas eu vou falar porque não é mal não, é coisa boa. Eu perguntei para a Jéssica que era a pessoa que ela mais admirava. E eu fiquei muito feliz com a resposta, porque ela me falou que a pessoa que ela mais admira na vida é a Andréia, a mãe dela. Então é uma coisa tremenda. A pessoa que você mais admira na vida tem que ser um homem de Deus. Tem que ser uma mulher de Deus. Você que tem filho, a pessoa que seu filho mais admira na vida tem que ser você, tem que ser sua esposa. Tem que ser, irmãos. Que aí nós não vamos perder os nossos jovens para esse mundo. E nós não vamos nos perder também para esse mundo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse primeiro instante. Eu tenho certeza que você tem objetivos na sua vida. Que você quer ganhar dinheiro. Você quer ter uma profissão bacana. Esses dias eu estava falando para um jovem da nossa igreja, que ele estava falando que estava trabalhando muito. Eu falei, calma cara, você está no início da sua vida profissional, é assim mesmo. Vai ralar muito, ganhar pouco. Mas estuda, que vai melhorar. Se especialize em algo, que vai melhorar. Você vai passar a trabalhar menos e vai ganhar um pouco melhor. Então eu tenho certeza que você tem esse tipo de objetivo na vida. Mas saiba, é possível na presença do Senhor. Na verdade, eu te garanto, é muito mais fácil na presença do Senhor. Então eu quero te convidar a orar. Você que é um pai, orar pelos seus filhos. Saiba que o ambiente que ele frequenta diariamente, ele não é bom. Você que é um jovem, ore pela sua vida. Ora para Deus, olha Deus, se o Senhor me abençoar, eu não vou me vender. É interessante o voto que Jacó ele faz para Deus. Deus, se o Senhor for comigo nessa jornada, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu não vou me vender. Você que está começando a sua jornada de trabalho, na escola vão falar que isso é ridículo. Mas tira o seu dízimo. Tira o seu dízimo. Que no futuro você vai estar tirando um dízimo muito maior. Irmãos, hoje eu dou um dízimo que já foi o valor do meu salário.
E hoje é meu dízimo. Então seja fiel. Seja fiel a Deus. E se encha do Espírito Santo. Eu quero te convidar a buscar a face do Senhor. E acima de tudo fazer esse compromisso com Deus. Olha Deus, eu estou correndo atrás de algumas coisas aqui na minha vida. Mas eu não vou negociar os meus valores contigo. Eu não vou negociar a minha fé. Eu não vou negociar aquilo que eu tenho aprendido na casa do Senhor. Eu não vou renunciar às experiências que eu tenho tido com o Senhor. Deus, eu não vou renunciar. Nós podemos fazer essa oração? Aleluia. E a Bíblia diz que se o sal perder o sabor, ele para nada serve. Ele vai ser lançado fora. Então que você, na escola, na faculdade, você possa ser o sal da terra. Você não possa ser aquele que vai ser intimidado pelos amigos, mas que você possa ser aquele que vai ganhar os seus amigos, que vai mostrar para os seus amigos o que é felicidade, o que é vida plena, o que é ter satisfação. Os valores daquilo que nós chamamos de educação, eles têm sido distorcidos há anos. Mas é possível não se corromper, irmão. É possível não se corromper. Jesus, enquanto orava pelos discípulos, falou para Deus: Deus, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Então é possível permanecer nas instituições de ensino sem se corromper. É possível fazer dessa instituição de ensino um pretexto para fazer a obra de Deus. Irmãos, é possível. Então busque a face do Senhor. Se seu filho é pequeno, comece a buscar desde agora. Desde agora. Não é só no ensino médio que ele vai estar nesse ambiente, não. No ensino fundamental já existe. Pai Santo, nessa hora nós queremos, ó Deus, entrar na Tua presença. Porque, ó Deus, aquilo que o mundo oferece para nós é ruim. E a Tua palavra diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Senhor, mas nós vivemos em um contexto, ó Pai, onde é necessário estudar. É necessário estarmos na escola, é necessário uma faculdade, é necessário nos especializarmos. Mesmo, ó Pai, estando dentro do ambiente, ó Deus, onde tem drogas, o ambiente onde tem prostituição, o ambiente, ó Pai, onde os valores anticristãos eles são proclamados, mas que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua unção, que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça, onde nós possamos fazer a diferença, onde nós possamos ser luz deste mundo, possamos ser sal dessa terra. Pai Santo, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor abençoe todo aquele que é pai, todo aquele que é mãe, e aquele que ainda será pai, que ainda será mãe, que possa, Senhor, dentro de casa, estabelecer valores cristãos, valores da Tua presença, valores de reino de Deus, valores de se apaixonarem por Ti. Oh Senhor, a Tua palavra diz, onde o apóstolo Paulo instruía Timóteo, e ele falava: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Senhor, que o Senhor derrame essa graça sobre nós, para que nós possamos não somente nos salvar, mas salvar também as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que vão nos dar ouvidos, as pessoas que vão fazer parte do nosso ciclo de amizade. Oh Espírito Santo, abençoa, Senhor, os Teus filhos nessa hora. Abençoa, Senhor, na vida profissional, abençoa na vida acadêmica, mas que tudo aconteça, ó Deus, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Pai, que cada lar representado aqui nessa noite, e aqueles, ó Pai, que não estão aqui, possam ser centros de adoração, centros do Evangelho, centros onde a Tua palavra é proclamada e ela é vivenciada. Deus, no nome de Jesus, vai abençoando os Teus filhos nessa hora. Aleluia.